que é Torá, é a lei, Nevim, os profetas, Ketubim, os escritos, que são os livros históricos. Mas nós vamos entrar nessa de maneira mais detalhada. E eu trouxe também aqui uma outra versão, esse livrinho de bolso. Aqui você pode levar para onde você for, você bota no bolso, né? É um livrinho de bolso, né? Você pode levar aqui para onde você for. Aqui está o Antigo Testamento, nesse livro, o Antigo Testamento poliglota. Tem tanto a versão em inglês, como também em português, como em hebraico e também em grego. Qual é o diferencial desse aqui? Porque o texto grego, nós vamos ver isso tudo lá na frente, viu? Daqui é só um panorama. O texto grego, aqui está aqui no Antigo Testamento poliglota, é o texto grego da versão chamada Septuaginta. Vocês já ouviram falar já da Septuaginta? Não? Mas vão ouvir. Né? Vocês sabiam que o Antigo Testamento que Jesus lia era o Antigo Testamento grego da Septuaginta? Muitas das referências do Novo Testamento, quando citam o Antigo Testamento, são utilizadas passagens da tradução da Septuaginta, que é a tradução grega das Sagradas Escrituras. Então assim, tem muita coisa, irmãos, tem muito chão para nós podermos percorrer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Vamos seguir então? Vamos lá, vamos iniciar a nossa primeira aula sobre bibliologia, ok? Essa primeira aula, como eu já disse, ela terá um caráter mais devocional, porque nós vamos lançar os fundamentos. Então a gente não vai abordar tanto a parte técnica que envolve a palavra, né? Mas vamos lá, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 119 e nós vamos pegar alguns versículos deste salmo. Vamos pegar alguns versículos. O Salmo 119, como os irmãos bem devem conhecer, ele é o maior capítulo que há em toda a Escritura, tanto as Escrituras do Antigo Testamento, como também as Escrituras do Novo Testamento. É o maior capítulo da Bíblia como um todo, é o Salmo 119. E nós sabemos, irmãos, que Deus, que o Espírito Santo não dá ponto sem nó. Então assim, há um motivo para que o Salmo 119 seja o maior capítulo de toda a palavra, né? Isso aí não foi por acaso, não é obra do acaso, mas há algo que vai, digamos assim, justificar o porquê deste capítulo ser o maior de todos. Então o Salmo 119, qual é o tema central do Salmo 119? Sobre o que é que ele versa em todos os seus versículos. Qual é o tema abordado no Salmo 119, desde o versículo 1, até, se não me falha a memória, o versículo 173, deixa eu confirmar aqui. 176, perdão. Do versículo 1 ao versículo 176. Você pode abrir aí, colocar o dedo de maneira aleatória sobre qualquer um versículo, e aquele versículo vai falar sobre o mesmo assunto. E qual é o tema? A palavra, né? Então assim, é o maior capítulo da Bíblia. É o capítulo onde nós mais, digamos assim, gastamos tempo para poder ler, para poder estudar e para poder meditar. É ou não é, irmãos? Por que o Espírito Santo fez isso? O que é que os irmãos entendem? Por que o Senhor fez isso com o Salmo 119? Certamente, irmãos, é para nos mostrar a importância da palavra. Não é à toa, né? Que é o maior capítulo que está na própria Bíblia.
Isso é para nos mostrar a importância da palavra e o quanto nós devemos meditar nela. Se você for abrir aqui, eu apenas separei alguns poucos versículos, mas todos os versículos vão versar sobre a palavra de Deus. Se você for ler o versículo 1, está escrito: bem-aventurados os irrepreensíveis nos seus caminhos, ou no seu caminho, que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra dele, é a palavra que saiu dos lábios dele. Mas vamos ver aqui alguns versículos. Eu vou pedir que um irmão ou irmã leia o versículo 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Amém. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Então veja você, né? O sentimento para com a palavra de Deus. Na minha tradução está escrito: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, né? Então veja você que o servo de Deus tem que amar e estimar a palavra de Deus. Irmãos, qual é a causa de tanta heresia, de tanta bobagem ser ensinada, ser pregada, ser cantada nos nossos cultos, na igreja do Senhor? É falta disso aqui, ó. É pela falta da palavra que nós vemos as bobagens sendo cantadas, né? Nós vemos até alguns cânticos heréticos sendo entoados pela igreja. Nós vemos algumas pregações absurdas acontecendo, porque o povo de Deus, na sua grande maioria, não tem amado a palavra. Nós valorizamos a música, nós valorizamos as celebrações, nós valorizamos as festas, nós valorizamos os ajuntamentos e esquecemos de dar o devido valor à palavra de Deus, irmãos. Alguém aqui discorda, concorda? Discorda? Então não, se quiser discordar, não, irmão, isso não é bem assim não, você está sendo radical. Pode falar, né? Existe um pastor, existia na verdade, ele já está com o Senhor há muito tempo, pastor do século XIX, lá pelos idos de 1800, um pastor inglês da Convenção Batista Britânica. O nome dele era Charles Spurgeon, ou Charles Spurgeon, né? E Spurgeon dizia o seguinte, que os pregadores, você que tem o ministério da palavra, você que quer pregar a palavra pelo amor de Deus, pelo amor de Deus e pelo amor das almas que vão te escutar, né? E Spurgeon dizia o seguinte: os pregadores da palavra, todos eles deveriam estudar teologia, porque assim nós evitaríamos esse número crescente de besterol, de bobagens que estão sendo pregadas em nossas igrejas. Então, irmãos, devemos nos voltar para a palavra. Neste salmo, o qual alguns defendem que foi o rei Davi que escreveu, eu acredito que tenha sido o escriba Esdras, depois do retorno do povo para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Acredito que tenha sido Esdras, o escriba, que escreveu este salmo. Ele diz que puríssima é a palavra, por isso o teu servo a estima, por isso o teu servo a ama. Então, irmão, se nós não amarmos a palavra de Deus, se nós não colocarmos ela em nosso coração, irmão, nós estamos fadados a cometer grandes erros. Mas vamos continuar. Outro irmão, lê aí o versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A tua justiça é o quê? É uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Eu só não gostei muito da tradução do irmão dessa Bíblia, porque está dizendo que a tua justiça é uma justiça eterna. É isso que está dizendo? É uma justiça eterna. Quando a gente lê isso,
Presta bem atenção, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas. Quando a gente lê de maneira... Deixa eu ver aqui, foi o versículo 142. A tua justiça, na tradução aí está uma, não é isso? Tem uma escrito? Toma muito cuidado com isso. Até porque no texto original, esse uma não existe. Porque quando a gente usa um artigo indefinido, estudar a Bíblia também envolve um pouco de português, viu? Quando a gente usa um artigo indefinido para falar sobre algo, nós estamos dizendo que, por exemplo, vamos pegar esse contexto aqui. A tua justiça é uma... Perdão, meu texto? A tua justiça é uma justiça eterna. Quando eu digo uma, eu estou dizendo que existem outras além desta, porque está de forma indefinida. Então, além da justiça de Deus, existem outras justiças. Nós sabemos que existem outras justiças além da justiça de Deus que seja eterna. Então, assim, cuidado com as traduções. Vocês estão entendendo, irmãos, a importância disso aqui? Até porque no texto original não está desta forma, né? Então, a tradução mais correta: a tua justiça é justiça eterna. Não é uma, ela simplesmente é justiça eterna. Então, se tem uma coisa que ao longo dos séculos veio acontecendo, foi o ataque do inimigo contra a palavra. Foi o ataque de Satanás usando muitos eruditos, muitos intelectuais, muitos estudiosos para poder distorcer a palavra de Deus. Irmãos, nos lembremos do primeiro ataque do inimigo à raça humana. Onde foi que ele aconteceu? Onde? No Éden, isso, no Jardim do Éden, isso mesmo, no Éden. E o que foi que o inimigo fez? Enganou Eva, distorcendo o quê? A palavra de Deus. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não, de maneira nenhuma. Então, foi o primeiro ataque dele. Não foi um ataque direto à raça humana. Se você for parar para analisar, não foi um ataque direto à raça humana. Foi um ataque direto à palavra. E por meio desta distorção da palavra, ele atingiu Eva. Deu para entender, irmãos? Então, assim, não se enganem. Aqui nós vamos tratar de assuntos um pouco mais maduros. Eu espero que os irmãos não se escandalizem. Alguns já têm muito tempo de evangelho. Ainda não temos, assim, novos convertidos, né? Para a gente poder tratar das doutrinas básicas. Quando a gente tiver, a gente vai precisar de ter um tempo para eles, para o discipulado, né? E se Deus quiser acrescentar, amém, que assim seja. Mas o que eu quero mostrar, irmãos? Então, ao longo dos séculos, a palavra ela sempre foi atacada. E nós vamos ver isso, esse ataque do inimigo, até para poder distorcer passagens bíblicas e tirar a sua originalidade. A tua justiça é uma justiça eterna. Irmãos, ela não é uma justiça, ela é a justiça eterna. Ela é justiça eterna. Está dando para entender, irmãos? Está dando para compreender? Então veja você que a tua justiça é justiça eterna e a tua lei, que é a palavra, é o que? A própria verdade. É a própria verdade, irmãos. Então, o Jesus falou lá em João 8 que o inimigo, ele é o quê? Que o diabo, ele é pai da mentira. Então, ele odeia a verdade. Então, ele vai atacar a verdade, ele vai atacar a palavra. Porque ele odeia, irmãos, a verdade. Vamos continuar aqui. Outro irmão, por favor, lê o versículo 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Amém. Uma tradução assim: eterna é a
justiça dos teus testemunhos. Resumindo, da tua palavra. Dá-me o que? A inteligência deles. Dá-me a inteligência dos teus testemunhos. Ou seja, dá-me a inteligência que advém da sua palavra. É isso que o salmista aqui está pedindo. Ele não está pedindo o conhecimento, a sabedoria segundo este mundo. Ele está pedindo o quê? A inteligência, o conhecimento que há na palavra de Deus. Né? Essa palavra inteligência é a palavra hebraica, a palavra bin. Né? E bin é bi'in. Né? E bi'in significa discernir, discernimento, compreensão, considerar, percepção, observar, atentar, distinguir, considerar, ter discernimento na palavra. Então o salmista, quando ele escreve, não é somente um escrito, mas também uma oração. Ele está pedindo: dá-me a inteligência dos teus testemunhos. E ele diz qual é a consequência de se obter a inteligência dada pela palavra. Qual é a consequência? No final do versículo diz o quê? E viverei. Então a verdadeira vida, aqui Jesus veio trazer, né, que é o Zoe, ela é uma vida completa, ela é no Espírito, mas também é cheia da palavra. Dá-me inteligência e viverei. Alguém lê aí o versículo 160, por favor. 160. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A tua palavra é a verdade desde quando? Desde o princípio, irmãos. Né? Desde o princípio. Que é a palavra hebraica rosh. Rosh quer dizer cabeça, né? Desde o começo de tudo, a tua palavra é a verdade. Né? Então, e cada um dos teus juízos dura por algum tempo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Obrigado, irmão. Dura para sempre. E cada um dos teus juízos dura Para sempre. para sempre, irmãos. Vamos lá para o Salmo 12, verso 6. Outro salmo. Salmo 12, versículo 6. Volta aí algumas páginas. Irmãos, até aqui, como é que está? Está dando para entender? Está dando para acompanhar? Tá? Salmo 12. Esse aqui é um salmo de Davi. Quem pode ler o versículo 6? As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, Amém. purificada 7 vezes. Glória a Deus. Então, as palavras do Senhor são o quê? Palavras puras. São puras, irmãos. Né? E o salmista aqui, o rei Davi, chega a comparar a uma prata que foi refinada 7 vezes. Quando você refina a prata, quando você refina o ouro e coloca lá no cadinho, né? E aí você vai aquecendo aquele metal, as impurezas começam a aparecer, você começa a fazer a separação. E ele diz que a palavra de Deus foi refinada não somente uma vez, mas 7 vezes. Fala de um nível de perfeição na pureza desta palavra. Por isso, irmãos, que nós devemos zelar pela palavra. Por isso que nós devemos zelar pela verdade da palavra. Então, se a igreja tiver esse fundamento, se nas nossas vidas nós tivermos este fundamento, irmãos, nós teremos um fundamento que será inabalável. Nós teremos um fundamento que será inabalável, porque, irmãos, existe muita sutileza por aí para levar ao engano. Né? Existem muitas sutilezas. Mas vamos lá.
Vamos ver agora, como eu falei que essa aula é um pouco mais devocional do que técnica. Vamos lá. Nossa primeira aula. A necessidade das Escrituras. Isso eu tirei, irmãos, do livro do pastor e teólogo Antônio Gilberto. A necessidade das Escrituras. Volta lá para o Salmo 119, verso 130. Depois eu vou organizar isso aqui em uma apostila. Vamos apostilar. Vamos lá, Salmo 119, verso 130. De preferência, um irmão ou irmã que ainda não leu, por favor, leia. É bom todos participarem. 119 e 130. A exposição das suas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Amém. A exposição das tuas palavras traz luz, ou dá luz, e dá entendimento aos simples. Então, qual é a necessidade das Escrituras, irmãos? Qual é a necessidade de nós estudarmos as Escrituras, de nós nos expormos à exposição, desculpa a redundância, de nós nos colocarmos sob a exposição da palavra? Sabe para quê? Primeiro, porque ela ilumina. Se ela ilumina e ela traz luz, significa que sem ela nós estamos nas trevas. Sem ela, as nossas vidas estão nas trevas. Então, por isso a importância, irmãos, da palavra, porque ela traz o quê? Ela traz luz. E quando a luz vem, ela nos mostra o que está em oculto, o que está escondido. Existe uma historinha que é uma ilustração para sermão. Os irmãos podem até guardar. Eu li isso em um livro, achei muito interessante. Certa vez um menino muito traquino aprontou. Ele aprontou. E aí o pai, para poder castigar o seu filho, pegou o menino, levou ele para aquele quarto da bagunça, que ficava as ferramentas, está tudo bagunçado. Levou ele lá para o quarto da bagunça e deixou ele lá, E apagou as luzes e deixou o menino de castigo. A menina, não tem medo do escuro. O menino ficou ali confortável, dentro daquele quarto de castigo, porque ele não tinha medo de escuro. Ele ficou ali esperando, esse castigo aqui para mim tá bom. Aí o pai percebeu que o filho não estava preocupado, com o castigo que havia recebido. Foi o que o pai fez? Foi lá e acendeu a luz. Quando o pai acende a luz, o menino começa a gritar desesperadamente, bater na porta: meu pai, abre a porta, tal, pelo amor de Deus. Por que o menino gritou? Porque enquanto estava nas trevas, ele não estava vendo o que estava ao redor dele. Ele não tinha visão, porque os olhos dele estavam meio que não fechados literalmente, mas encobertos pelas trevas, pela escuridão. Quando o pai acende a luz, o menino começou a ver que naquele quarto tinha lacraia, várias lacraias, tinha vários besouros, tinha barata. O menino tinha horror a insetos. Quando a luz chegou que iluminou, ele viu que a situação em que ele estava não era nada boa, e aí ele queria sair. É a mesma coisa, irmãos, que a palavra de Deus faz com a gente. Se a gente se afasta da palavra, nós vamos achar que a nossa vida está às mil maravilhas. Estaremos em trevas e não enxergaremos e não saberemos discernir os próprios erros, as próprias intenções e atitudes do nosso coração. Então a gente vai achar que está tudo bem, porque não estamos debaixo do escrutínio da palavra, debaixo da luz da palavra. Então a gente vai achar que tudo que a gente faz é bom, que mentir não é errado, que roubar não é errado, que fazer isso ou aquilo não é errado, porque não, nada a ver, não, isso é uma besteira, porque nos afastamos da luz da palavra. Mas quando nós nos colocamos debaixo do escrutínio da palavra, quando nós nos colocamos debaixo da iluminação da palavra,
ela nos traz o quê? Entendimento. Está dando para compreender, irmãos? Amém. E aqui, né? Ela nos traz entendimento. Então, o salmista Davi, ou o salmista Esdras, perdão, aqui no Salmo 119, diz: a revelação das tuas palavras traz luz, esclarece, torna claro, né? Traz claridade e dá entendimento aos simples. Então, a necessidade das Escrituras é para que nós estejamos na luz, tenhamos o discernimento de onde estamos, do que estamos fazendo, né? E venhamos a obter o verdadeiro entendimento. Outra coisa também, necessidade das Escrituras. Vamos lá para o Novo Testamento, para Berit Hadashah. Novo Testamento em hebraico, né, como nossos irmãos judeus messiânicos chamam, é Berit, que é pacto, Hadashah, novo. Para o novo pacto, para Berit Hadashah, livro é do Antigo Testamento. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Irmãos, vocês estão muito calados, viu? É novidade. Tá bom. Vamos lá. E aqui é uma palavra muito específica. Outros também deveriam estar aqui, né? Mas é uma palavra muito específica para cada um de nós. Você que só quer tocar, você que só quer evangelizar, você que só quer pregar, né? Qual é a orientação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo? Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, versículo conhecido de todos nós. O que é que está escrito? Alguém leia aí, alguém que ainda não leu, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a necessidade aqui de se estudar a Escritura? Por que nós devemos estudar as Escrituras? Para manejar bem a palavra, porque quando nós manejamos bem a palavra, isso nos torna o quê? Obreiros aprovados, irmãos. Então hoje, um monte de besterol que tem sido pregado, que tem sido ensinado, é falta do estudo das Sagradas Escrituras. Eu já estive em culto, não vou dizer onde, não vou dizer o lugar, não foi na minha antiga igreja, foi um lugar que eu visitei, onde a irmã, uma mulher de Deus, vou dizer que não, uma mulher de Deus, ela disse que, olha como ela começou o sermão dela: irmão, nós sabemos que os dias são maus, que os dias estão em trevas. Foi mais ou menos assim que ela falou. E é como Jesus mesmo disse, né, irmãos? Que ele viria para roubar, matar e destruir. Eu como? E aí foi, irmão, e aí foi. A pregação seguinte tem essas pérolas, que são isso daí. E foi, ué, você lembrou de quê? Lembrou de quê, meu irmão? Volta aí. Existem essas pérolas. Isso é um erro grotesco, você percebe logo. Mas existem erros mais sutis. Existem erros mais... Esse é um erro grosseiro, grotesco. Você percebe logo que está errado. Essa é uma espinha de peixe grande. Não desce. Trava logo. Mas existem espinhas menores que são mais perigosas. E que vem misturado no sermão. E que, se você não tiver discernimento de um adulto... Porque, por exemplo, você não vai pegar um peixe de espinha, que tenha várias espinhas, e dar para uma criança de 1 ano de idade comer, vai? Você não vai fazer isso, porque sabe que ela vai o quê? Engasgar, vai fazer mal a ela, né? Pode causar uma irritação, se prender e tal, e sei lá, a infecção levar até a óbito. A depender da gravidade, se não for tratado.
Mas quando um adulto come um peixe que tem espinhas, o que é que o adulto faz? Tira as espinhas. Come a carne e tira as espinhas, porque ele tem discernimento. O nosso discernimento, como nós vimos, ele tem que ser dado pela palavra. No Salmo 119, versículo 130. A tua palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Então, o obreiro aprovado, né, ele tem que ter uma conduta ilibada, né, um testemunho de vida ilibado, né, e ele tem que manejar. Essa linguagem aqui é uma linguagem militar, né, que lembra o manejo de uma espada. O próprio Paulo lá em Efésios vai falar que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quer falar, Michel? Você levantou assim a mão? Amém. Então o obreiro, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Irmãos, você pede para o irmão abrir a Bíblia no livro de Abacuque, o irmão fica meia hora. Por quê? Não sabe manejar. Não sabe nem que Abacuque está na Bíblia. Oh, queridos, abra aí a Bíblia do profeta Amós. Né? Se for perguntar quantos livros a Bíblia tem, em quantas sessões está dividida? Enquanto já falei duas, né? Em quantas sessões principais está dividida a nossa Bíblia? Do Antigo, Novo Testamento. Como está dividido o Antigo? Como está dividido? Coisas técnicas básicas que crianças na escola bíblica dominical, na EBD, aprendem. E às vezes adultos não sabem. Então, irmãos, não dá para sermos obreiros dessa forma. Eu não estou dizendo que os irmãos são, estou apenas compartilhando. A gente precisa ter um afinco, ter intimidade com este livro. Paulo fala, maneja bem. E eu estou falando de uma coisa bem básica aqui, viu? Mas nós vamos aprofundar no aspecto doutrinário e outras coisas também, né? Certa vez lá na sala de aula onde eu era professor, lá tinha um quadro gigante, né? O quadro lá era muito grande, né? O quadro era grande mesmo, né? Quase a parede toda. E aí eu falei, pessoal, vou fazer aqui um desafio. E foi uma aula de bibliologia. O que é que nós vamos fazer? Eu vou chamar um por um dos irmãos. Ninguém pode falar nada, vai todo mundo ficar em silêncio. E vocês, um por um, vai colocar aqui os livros da Bíblia. Cada um vai colocar um livro na sua respectiva ordem. A primeira pessoa se levantava e escrevia lá o primeiro livro. Aí ele sentava, vinha a outra pessoa e escrevia o segundo. Irmãos, no final, o Antigo Testamento, que deveria ter 39 livros, tinha 50 livros. Abacuque apareceu 3 vezes. Jeremias apareceu 2. Né? Então assim, você veja o nível de conhecimento das Sagradas Escrituras de que certos líderes, eu não estou falando nem de novos convertidos, estou falando de líderes, tem na Bíblia. De não conhecer a estrutura básica, irmãos, básica, né? Da conformação da nossa Bíblia Sagrada. Eu confesso que era para ter chorado, mas eu chorei de rir, porque era muito absurdo. Deuteronômio apareceu lá, depois apareceu cá, foi cada coisa assim, que quando eu comecei a ler para eles, eu chorei de rir. Eu comecei a dar risada porque eu não aguentei, porque era cômico, era triste, mas eu não aguentei. Então, irmãos, seja bem-vindo, irmãos. Seja bem-vindo. Se quiser entrar, fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Né? Então, coisas básicas, irmãos. Então, obreiro, quem toca a bateria, quem toca o violão, quem canta, quem prega, quem ensina, quem evangeliza, quem dirige um culto, irmãos, manejar bem a palavra de Deus, nos dedicarmos, porque esse é o nosso manual.
Então Paulo enfatizou para o seu filho da fé, que era um jovem pastor, Timóteo: maneja bem. Não é maneje de qualquer forma, não. Maneje bem a palavra de Deus. Ok? Vamos continuar. Ela alimenta o nosso espírito. Outro irmão que ainda não leu, Leandro, por favor. Jeremias 15:16. Eita, meu Deus do céu, bora lá. Eita, Jesus, ô glória. Jeremias 15:16. Tem voz alta. Achando-se as tuas palavras, logo as ouvi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Glória a Deus. Ó Adonai Tsevaot, Adonai Elohim Tsevaot, né? Ó Senhor, Deus dos exércitos. Então vamos lá. Achando as tuas palavras, o que foi que o profeta fez? Fez o quê? Comeu. Se ele comeu, isso significa que a palavra é o quê? É alimento, irmãos. Qual é a causa de tanto crente raquítico, com a fé desanimada? Existem sintomas, né? Quando o médico vai fazer o diagnóstico, né? Ele faz uma série de perguntas, faz uma anamnese, né? E aí vai perguntando o que é que você está sentindo e tal, não sei o que. Ele vai fazendo as perguntas para poder chegar ao diagnóstico. E de acordo com os sintomas que são descritos pelo paciente, ele vai chegar ao diagnóstico. Né? Então, um dos sintomas de uma pessoa que está fraca na fé, que está vacilante, irmãos, é a falta da palavra. Nós vimos na quinta-feira também a falta da oração. Um dos sintomas é a falta da palavra. Por quê, irmãos? Porque essa palavra, ela não é somente para o intelecto humano, para a mente humana, mas principalmente Deus nos deu a sua palavra para o espírito humano, para ser o alimento do espírito. Então, qual é o alimento do espírito? Do espírito humano. Do que é que o espírito humano se alimenta? Da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. O espírito humano se alimenta da palavra de Deus. A alma humana se alimenta de quê? Do amor, da arte, dos desejos. Esses são os alimentos da alma. E o corpo humano, aí cai na bagaceira, né? É o frango frito, maravilha, macarronada, é o quê? O bacon, eita, coisa boa, não é? Se o judeu nos ouvir falar isso, que bacon é coisa boa, né? Mas assim, irmãos, então, você traz um estudo sobre essa questão de alimentos também, pode ser? Um dia de quinta-feira, rapaz, você tem ocupação, né? Mas a gente vê isso, maravilha, vamos botar na agenda, maravilha. Isso é muito simples de se responder, e Paulo já fala sobre isso lá em Romanos, mas eu não vou entrar nesse assunto agora não. Paulo já traz essa visão muito clara lá em Romanos. Se eu não me engano, 14 e 15. De cabeça assim, não vou lembrar não, mas está lá. Mas irmãos, então vamos para cá. Então, quando o profeta achou as palavras, a Davar Elohim, né, que é a palavra de Deus, né? Quando ele achou a palavra de Deus, o que foi que ele fez? Ele comeu. Sabe por quê? Porque a palavra é o nosso alimento, é o alimento do Espírito. Às vezes você está com a fé desanimada, porque não tem se alimentado. Pare de comer, pare de tomar café da manhã, pare de almoçar, pare de jantar, para ver o que vai acontecer com o seu corpo. Você vai ficar mais forte, não é não? Não? Vai ficar o quê? Com o nosso espírito é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa.
Só que o nosso alimento, o alimento do Espírito, como ele é Espírito, tem que ser um alimento espiritual. E qual é o alimento espiritual que Deus deixou para nós? É a sua palavra. Então, se eu não me alimento da palavra, o meu espírito ele começa a definhar. Ele começa a enfraquecer. Como diz alguns, enfraquecer, né? Estou brincando, mas enfraquecer, né? Então ele começa a enfraquecer, porque ele não tem sustância, né? Não está alimentado. Então, você pode até cuidar bem do seu corpo, é um dever nosso, cuidar bem do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo, no alimento, na atividade física, no repouso, nós temos que cuidar bem. E por que também não cuidar bem do nosso espírito, alimentando ele com a palavra? Vamos lá para Mateus 4:4. Quem ainda não leu? Érica. Érica já leu. A irmã Lívia. Mateus 4:4. Pronto, depois a irmã Michele. Mateus 4:4. Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. Olha bem a correlação, irmãos. Nem só de pão, porque Jesus entende a necessidade física. O corpo precisa de pão. Mas ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra. Toda o que, irmãos? Palavra. A palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, quando o Senhor Jesus tem esse embate com Satanás, contra Satanás, na verdade Satanás foi lá para poder afrontar ele, mas tomou uma surra, graças a Deus por isso. É verdade, né? O Senhor Jesus aqui, quando ele cita essa passagem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está citando aqui o Antigo Testamento. Aí, se você quiser anotar no cantinho da sua Bíblia, não é pecado não, viu, irmãos? Na página da Bíblia você fazer a anotação. Pronto, no caderninho também, né? Ele está citando uma passagem que está lá na Torá, que está na lei, no 5º livro da lei, no livro de Devarim. Nós vamos ver tudo isso, viu? Devarim, que é o livro de Deuteronômio. Vamos lá para Devarim, Deuteronômio, capítulo 8. Bora lá. Aula, na escola bíblica é assim mesmo. Eita, glória. Até aqui anotar uma pregação que eu fiz dia 13 de junho de 2021. Que bênção. Aqui, deixa aqui, vou ler daqui. Bora lá. Deuteronômio, capítulo 8. Todos acharam? Michele, lê aí, por favor, me. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Desculpa, versículo 3, verso 3, perdão. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Irmãos, foi dessa passagem que Jesus tirou e respondeu a Satanás. Da palavra, lá da Torá. O Novo Testamento, ele tem um fundamento. Qual o fundamento? Está todo no Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus, ou nosso Senhor Yeshua, ele cita Deuteronômio 8, verso 3, para poder responder e repreender Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Irmãos, um exercício interessante para você que gosta de ler a Bíblia.
Um exercício interessante. Toda vez que o Novo Testamento fizer a citação de uma passagem do Antigo Testamento, leia o que está no Novo e depois pegue a referência e vá ler ela no seu contexto original lá no Antigo Testamento. Por exemplo, como nós fizemos aqui. Nós lemos primeiro Mateus 4:4, onde o Senhor Jesus responde a Satanás, nem só de como viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E com base nisso, nós somos lá na referência do Antigo Testamento, que é Deuteronômio 8:3. Está dando para entender, irmãos? Em Deuteronômio 8:3, nós vamos ver que aqui a palavra, presta atenção, irmãos, presta bem atenção. Ele diz aqui que o Senhor sustentou o povo durante 40 anos no deserto, não foi isso? Foram 40 anos mesmo? Não? Foi ou não foi? Ou foi 25? 40. Ah, 40, né? Pelo amor de Deus. 40 anos. Aí também é demais também, né? 40 anos. Durante 40 anos no deserto, o Senhor sustentou o seu povo com uma comida ao qual eles não conheciam. Que comida era essa? Que alimento era esse que Deus sustentou o povo no deserto? Maná dos céus. Com o Maná dos céus. maná dos céus. Por que que Deus o sustenta com o maná e não faz, por exemplo, que nosso Deus poderia fazer? Ó, brote aí um pé de tomate, né? Moisés poderia tocar na terra e a terra produzir um pé de tomate. Brote aí um pé de pepino. Ah, brote, poderia ou não poderia? Deus tem poder para fazer isso? Tem. Mas por que que Deus envia o maná? Uma comida celestial. O maná aqui é a representação da palavra de Deus. Está dando para entender, irmãos? A lógica que está por trás? Por isso que Deus o sustenta com o maná, porque aqui está no texto. Te sustentou com o maná que tu não conhecias. Nem os teus pais, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem os outros patriarcas conheciam. Para te dar a entender, o maná ele serviu como uma ilustração, né, didática, para trazer, para poder ilustrar uma verdade espiritual. Está dando para entender, irmãos, até aqui? Tá. O maná serviu como objeto ilustrativo, para poder ilustrar uma verdade espiritual. Está aqui no texto, irmãos, o texto já diz isso. Para te dar a entender que nem só de pão, do pão físico, lechem, né, no hebraico, nem só de lechem, nem só de pão, né, viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então esse maná que caiu dos céus, ele procedeu da boca do Senhor e alimentou o povo. Ele está fazendo a correlação aqui com a palavra que também procede dos lábios do Senhor. Está dando para entender? Então, assim como o nosso corpo precisa de um alimento físico, o nosso espírito precisa também da palavra de Deus, irmãos. E ele fez isso de maneira muito didática, usando o maná, que também aponta para Jesus, porque Jesus é o pão que desceu do céu. O verdadeiro pão que desceu do céu é Jesus, está lá em João capítulo 6, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Não foi Moisés quem vos deu, mas foi meu Pai quem vos deu, né? Então assim, o conheciam, cadê? Para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pronto, vamos lá. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos correr. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Salatiel, lê aí. Versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai afetuosamente, como
meninos, novamente nascidos, com leite nacional não falsificado, para que ele vá crescendo. Amém. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Então veja você que existem alimentos que são espirituais. É uma verdade, irmãos, que está na palavra. Você acha que o fruto da árvore da vida, né, ele alimentaria o quê? O Espírito, perdão, trazendo a vida eterna para dentro do seu espírito, né? Então a palavra, Pedro aqui, ele exorta aos irmãos a desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida que quer mamar, né? Que quer se alimentar do leite materno. Pedro também fala do genuíno leite espiritual. E esse leite espiritual é uma referência à palavra de Deus. Então nós devemos fazer como com relação à palavra? Beliscar ela, petisco. É isso que Pedro está falando? Não? Petiscai a palavra. É isso que Pedro está querendo dizer? Para petiscar é com um petiscozinho que de vez em quando eu vou lá e é assim? Não, nos alimentamos dia e noite. Nos alimentamos dia e noite. E ele usa a figura de uma criança para, irmãos, para poder se alimentar. Para o recém-nascido tem horário? Não tem, irmãos. A mãe, coitada, né? De 2 em 2 horas, né? Praticamente tem que se levantar e amamentar a criança. E Pedro usa essa figura, e Pedro conhecia que Pedro era pai, Pedro era casado, Pedro tinha família, Pedro tinha sogra, né, irmão? Eita glória! Né? Pedro tinha família, né? Então ele conhecia muito bem essa verdade do que é alimentar uma criança recém-nascida. Ele sabia muito bem do trabalho que dava, e ele está dizendo o seguinte: que nós, está orientando aquela igreja, para desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o puro leite espiritual. Amém? Amém. Então vamos dar prosseguimento. Vamos lá, vamos correr. Vamos lá. Outro motivo para estudarmos a palavra: a Bíblia é um instrumento do Espírito. É o instrumento que o Espírito Santo usa. O irmão, leia aí, por favor, qualquer irmão ou irmã, Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Interessante. Capacete da salvação e a espada do Espírito. É a espada que o Espírito usa. E qual é a espada que o Espírito usa? Qual é? A palavra. É a palavra. Aí tem um monte de gente, irmãos, você liga o YouTube, bota na internet, irmãos, é tanto besterol e as pessoas dando glória a Deus. Você não vê pregação da palavra, você vê pregação coach, você vê palavras de ânimo, você vê até algumas repreensões, pessoas querendo repreender sem nenhum fundamento bíblico, e muita gente dando glória a Deus e dando like, curtindo aquilo. Só que o instrumento do Espírito não é a piada, não é o conhecimento deste mundo, mas é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, irmãos. Você pode fazer uso de um conhecimento secular? Claro que pode. Mas o que verdadeiramente traz edificação espiritual e que é arma de combate, de ataque, é a palavra. É a palavra. Vamos para Josué 1:8. Irmão Tamira, por favor. Josué, lá no Antigo Testamento, lá na Tanakh, na seção dos livros históricos. Josué 1:8.
aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Amém. Quer ter um caminho próspero? Amém. Qual é a orientação de Deus aqui para Josué? Não se apartar da palavra. Não se afaste da Se palavra. afastar. E leia ela de vez em quando, não é assim que está escrito? Né? Não, ela dia e Ah, sim, tá. Pensei que. Eu vou fazer umas pegadinhas, eu quero fazer umas pegadinhas. De vez em quando é bom. Pegadinha do malandro. Né? Então, quer ter um caminho próspero? Quer ser bem sucedido? Não se aparte do livro desta lei. Não cesse de falar deste livro. Né? Tenha de cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Medita nele dia e noite. Porque aí você terá um caminho próspero, um caminho bem sucedido. Vamos para o Salmo 1, 2. Amém. Outro irmão, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 2. Que anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, sim. Tá uma cagada aí, né? Não, eu mesmo parei, não, tá errado. É uma coisa estranha. Misericórdia. De novo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Agora, Versículo 2. antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor. Nada disso. Na Netflix, no Xbox, no PlayStation, na novela. Não é isso que está escrito não? Não? Não. Em jogar Free Fire. Você vê que ele usou a mesma Não? versão. Ele usou até a mesma versão do Antigo Testamento, né? Que Josué, o senhor acabou de explicar. É isso mesmo. Lembra a passagem lá de Josué. É assim que se constrói um sermão. Você vai lembrando das passagens correlatas e aí você vai estruturando o seu sermão. Você cita Josué, depois você vem para cá, cita aqui, né? Então é isso mesmo, Ezra, né? Lembra muito Josué. A lição já foi ensinada lá, né? E aqui o salmista relata: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, irmãos. E aí depois o salmista vai descrevendo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Uma árvore plantada junto à corrente de águas, ela vai passar por seca? Ela vai secar por falta de água? Fica verdinho. Fica verde o ano todo, porque ela está plantada junto à corrente de águas, né? Quando você passa ali pelo dique, existem algumas árvores que estão ali na beira. Eu gosto muito de observar o salgueiro, né, que tem ali, né? É o chamado salgueiro chorão, que as folhas dele ficam, né? Está verde ali o ano todo. Por quê? Está na beira da água, né? Na beira da água, está verde o ano todo. E aqui diz: e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será o quê? Bem sucedido. É um desdobramento de Josué capítulo 1, né? Porque lá não está escrito que serás bem sucedido. Aqui o salmista também está afirmando: e tudo quanto faz será bem sucedido. Então, irmãos, por que a gente, quando eu falo a gente, eu me refiro da igreja no sentido geral, estou falando somente dessa igreja local, mas eu falo da igreja como um todo, em sua grande maioria. Por que nós desprezamos tanto essa palavra? Se a gente sabe, né, que o segredo da vida abundante está nela, por que a gente deixa ela tanto de escanteio e não priorizamos a meditação, o estudo, nos alimentarmos dela? Por quê, irmãos? Isso é obra do inferno, para roubar a palavra de Deus do coração dos filhos de Deus. Isso é obra do inferno.
Né? Então vigiemos. Vamos lá para João 14, 26. Outro irmão. A gente já vai encerrar, viu, irmãos? Deixa eu ver aqui. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que é que o Espírito Santo vai usar? Vai usar o quê? As palavras do Senhor, né? Agora ele só vai usar as palavras do Senhor, só vai te fazer lembrar aquilo que você já leu, aquilo que você já estudou, aquilo que você já se dedicou. Então a palavra é essa massa, essa ferramenta, né, que o Espírito Santo utiliza e que no momento certo traz a nossa memória. Agora ele só vai trazer à memória aquilo que você já viu, aquilo que você estudou, aquilo que você já se dedicou. Está dando para entender, irmãos? Amém. Está dando para entender? Né? E vamos correr para poder fechar, irmãos. 5 minutos, irmão, me dão 5 minutos. Amém. Quem me dá 5 minutos aí? Amém. Deixa eu ver, levanta a mão, fica a mão levantada, só para poder ver se é a maioria. 5, 10, 15, 25, 30. Então eu tenho 30 minutos, 5 minutos de cada irmão. 30 minutos. Obrigado, irmãos. Né? Então assim, a palavra, ela é o instrumento do Espírito. Porque o próprio Senhor Jesus disse que: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, vos fará lembrar das minhas palavras. Mas para fazer lembrar é preciso que eu tenha tido contato anteriormente. Abre a tua boca que o Espírito vai falar. Vai. Não tenha subsídio dentro de você, não tenha a palavra dentro de você, que você vai ver o Espírito Santo falar através de você. Porque esse é o material que ele usa, né? Eu já vi gente falar: não, abre a boca que o Senhor vai encher. Não se alimente primeiro não, que você vai ver o que é que ele vai encher. De nada. Porque se você não tem a matéria-prima, como é que ele vai fazer uma edificação? Você pode construir uma casa sem areia, sem cimento, sem tijolo? Você pode? Não pode. Então, para ter uma edificação é necessário que você tenha o material. E esse material, espiritualmente falando, é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, o Espírito Santo, meu querido, não vai ter material para poder trabalhar. E aí vai ser um monte de besterol, né? E vai ter gente dando glória a Deus para os besteróis teológicos que saem, né? Porque falta a palavra. E o que edifica a igreja, irmãos, é tudo aquilo que Deus faz, né? Não sou eu, não é você, né? Nós somos meros instrumentos, mas é a palavra de Deus que edifica a igreja de Deus. O verdadeiro capim verde está na palavra, o verdadeiro alimento espiritual está na palavra de Deus. Vamos correr. Ela é um requisito primordial para termos nossas orações respondidas. Quer ter o segredo de uma oração respondida? É claro que existem outras coisas, mas como nós estamos falando da palavra, vamos só enfatizar aqui. Qual é o requisito primordial para termos as nossas orações respondidas? Alguém abre a Bíblia aí, João capítulo 15. João 15, 7. Irmãos, está tudo escrito aqui. Está tudo, já está tudo escrito. O manual já diz tudo. Como fazer? Como termos as nossas orações respondidas? Jesus falou: se vocês permanecerem em mim. A gente vai estudar isso mais a fundo. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis então o que quiserdes, porque vocês estão em sintonia comigo. E vos será feito. Segredo, um dos segredos da oração respondida.
é ter a palavra do Senhor em nós. Quando nós orarmos, usarmos a palavra, falarmos também a palavra durante as nossas orações, né? Citarmos as promessas de Deus que estão na sua palavra, né? Os decretos do Senhor que estão na sua palavra. Então, irmãos, a palavra ela é a base de tudo. Existem 3 implicações, né, decorrentes disso. Da resposta da oração, da palavra permanecer em nós. Na oração, a palavra de Deus tem que ser a nossa base. Quando você ler a palavra, quando você está cheio da palavra, orar fica até fácil. Porque aí vem, o teu espírito está tão bem alimentado, o Espírito Santo está ali, e aí vai te dando a inspiração, você começa a orar e saem as palavras fáceis. Não sei o que está escrito, o Senhor meu pastor, não faltará, o Senhor tem cuidado de nós, e não sei o que. Então você vai falando a palavra e o Espírito vai te inspirando na oração, né? Então a palavra, ela é a base para a nossa oração. Outra coisa, Romanos, segunda implicação, Romanos 10:17. Vamos lá para Romanos, passa só algumas páginas aí para frente. João, Atos, Romanos 10. Já estamos finalizando, viu, irmãos? Os irmãos me deram meia hora. Foi 5 minutos de cada. Perguntei, quem me dá 5 minutos? Romanos 10:17. E sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso, e assim a fé vem pela pregação. Na minha tradução está aqui, mas essa pregação está implícito ouvir, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir sabor de mel, né? Você vai ficar no palco, e aqueles que te odiaram, que não te ajudaram, vão ficar na plateia, porque você vai brilhar, porque você é glorioso. É isso? Ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus, irmãos. Sua fé está pequena, está faltando palavra. Amém. Fato. É claro que dentro do contexto aqui a fé é para a salvação, claro, né? Mas a gente pode tirar essa verdade espiritual, né, e aplicar também para a nossa fé em si. Está faltando a palavra. Vamos lá, cadê? Nossas petições devem ser, terceira implicação, nossas petições devem ser conforme a palavra de Deus. Passa mais algumas páginas aí para frente, vamos para a primeira carta do apóstolo João, antes de Apocalipse, antes de Judas. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Outro irmão, lê aí, por favor. Perdão. 14. 5:14. Olha, irmãos, quando lê 10 de cada vez, porque assim eu não consigo entender o que os irmãos estão falando, viu? E esta é Aí, agora sim. que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. Esta é a confiança que nós temos para com ele. Que o quê? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E onde é que nós descobrimos a vontade de Deus? Revelada. Na palavra. Na sua palavra. Está dando para entender? Amém. Né? Na sua palavra. Então, quando nós pedimos algo que está de acordo com a sua palavra, o que é que o Pai faz? Ele nos concede, ele nos ouve. É isso mesmo. Vamos lá. Agora, existem 2 extremos que nós precisamos evitar. Existem 2 extremos, né? A balança de Deus, ela é equilibrada, ok? Não vai pender nem para um lado nem para o outro. Existem 2 extremos que nós precisamos evitar. Primeiro extremo é ter o Espírito, buscar, né, as coisas do Espírito, e negligenciar
negligenciar a palavra. Quando a gente busca demais as coisas espirituais, quando eu falo as coisas espirituais, falando de dons, revelação, essas coisas desse tipo. Quando nós buscamos demais as coisas espirituais e negligenciamos a palavra, a gente cai no erro que pode gerar o fanatismo. Podemos cair no fanatismo. Por quê? Negligenciou a palavra. Tá? Essa balança está desequilibrada. Ok? Então, quer buscar as coisas espirituais? Considere sempre e medite na palavra. Primeiro erro é esse. Segundo erro é o contrário. Conhecer a palavra. Pô, quer ser um mestre? Quer ser um erudito? Quer se aprofundar nas Sagradas Escrituras? Quer ir a fundo onde poucos desejam ir? Maravilha, mas conhecer a palavra e não ter o Espírito, que é o outro lado da balança, gera frieza, gera formalismo. Está dando para entender, irmãos? Então, tanto o conhecimento da palavra, como o auxílio e a pessoa do Espírito, devem se fazer presentes. A melhor coisa que tem é quando você encontra um erudito que tem uma vida virtuosa, uma vida piedosa, que tem intimidade com Deus. É o melhor dos mundos, porque tanto ele tem um conhecimento técnico, como também tem um conhecimento espiritual, e tem a vida, a graça e a unção espiritual. Então não caia no erro de mergulhar somente em um lado e esquecer do outro. E é isso que nós vamos buscar aqui nessa igreja, né? Esse equilíbrio. Pode falar, Nina. João 15:7, conforme a gente leu, fala nos 3 aspectos: permanecer em mim, Amém. a respeito da palavra e da oração. Tem que dizer dessa base, né? Da Sim. Resume o que você está falando. Amém. Né? Permanecer nele, as palavras dele permanecerem em nós, e a oração também. Né? Então João 15:7 também serve como uma boa ilustração para isso, né? Todos esses aspectos que devem nortear, irmãos, as nossas vidas. Então, queridos, deu para entender o perigo dessa balança? O perigo do desequilíbrio, melhor dizendo? Deu para entender? Se desequilibrar buscando só as coisas espirituais. Aí você vai nos cultos, chamados cultos de mistério, e aí você vê lá a gente falando do anjo, o arcanjo Miguel está aqui, irmãos. Eu já vi gente orar aqui, e a gente precisa corrigir certas coisas. Miguel, o arcanjo Miguel tem o que fazer. Ele não está desocupado para ficar visitando as igrejas locais. Então, quando você orar, não pede para Deus mandar Miguel, não, porque Miguel está tomando conta de Israel. Ele é o príncipe de Israel. Cada nação tem um príncipe. Miguel está lá ocupado. Miguel não está aqui. Miguel não é onipresente. Miguel é um ser, uma criatura, um ser celestial. É uma criação de Deus. O único ser que é onipresente é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito. Então Miguel tem o que fazer. Está lá ocupado, lá com Israel. Ok? Está dando para entender? Então não olha, sai do arcanjo Miguel. Ó, boca mole, não faça mais isso não, pelo amor de Deus. Estou brincando. Né? Miguel está ocupado. Se Deus quiser enviar Gabriel, é Ele quem vai fazer. Gabriel é um mensageiro. Gabriel só aparece, irmãos, para trazer revelações bombásticas. Foi com Daniel, foi com Maria, né? Deus enviou Gabriel. Então Gabriel também não vai sair para poder. Não vai, irmão, não vai. Não vai. Envia Miguel, envia Gabriel com a espada de fogo. Gabriel é mensageiro, irmãos. O anjo guerreiro, o arcanjo é Miguel. Sei que Gabriel foi retido pelo principado da Pérsia, como está lá em Daniel. O príncipe da Pérsia, que também é um anjo, só que é um anjo caído, conseguiu reter Gabriel para que Gabriel não passasse. Até que Deus, pela insistência de Daniel, pela oração de Daniel, enviou Miguel, e Miguel aí passou a espada no príncipe da Pérsia e Gabriel pôde passar. Batalha espiritual que acontece lá nas regiões celestes. Isso é muito interessante, mas a gente não vai tratar disso agora, né? Mas essa realidade existe. Então, irmãos, quando for orar, Senhor, se você quiser orar dessa forma, envia o teu anjo. Quem é? Se é Miguel, se é... não sei. Senhor, envia o teu exército, envia o teu anjo. Ora assim, de maneira mais genérica. Envia Miguel. Não, Deus não vai enviar Miguel. Estão para entender? Né?
E a gente canta, ele é Gabriel, né? O arcanjo Miguel chegou do céu. Irmão, tem umas músicas com uns corinhos de fogo que cantam umas heresias, a gente só, e tem gente que, ó, é sério. E os corinhos de fogo, toma muito cuidado com esses corinhos de fogo, porque base teológica, a grande maioria deles não tem. Quando eu falo base teológica, eu vou falar base bíblica, para ser mais preciso. Base bíblica não tem. Né? Então, muito cuidado com isso. Então, irmão, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Existem outras coisas, mas o tempo já não espera, tá bom?